pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Os irmãos abrissem suas Bíblias. Então aqui Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e de antes aos que vendem e comprai. E assim, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém, queridos? Irmãos, estamos na série de mensagens, os mistérios do reino dos céus, e essa série de mensagens está nos ensinando em tudo aquilo que é concernente à nossa experiência de vida cristã. Essa série de mensagens nos chama à reflexão sobre como estamos vivendo a nossa vida, como estamos vivendo a nossa vida humana, em nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na vida social, no lazer, ou seja, aonde quer que nós estejamos vivendo a nossa vida, aonde quer que nós estejamos nos relacionando com as pessoas, em todos os âmbitos da vida humana. E essa série de mensagens nos coloca diante dessa grande reflexão, porque nós estamos falando sobre a experiência do reino dos céus. Os irmãos sabem que nós somos reino dos céus. Deus, Ele nos constituiu por meio de Cristo o reino dos céus, porque o reino dos céus, como os irmãos já entenderam, já sabem, que o reino dos céus consiste no próprio Deus vindo habitar o nosso interior. Quando Deus vem fazer habitação em uma pessoa, naquele que creu, então esse que creu, juntamente com todos os que creram, todos esses são constituídos reino dos céus, porque é um ajuntamento de pessoas chamadas por Deus, regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, que creram em Jesus Cristo, que confessaram o nome de Jesus e que nasceram de Deus. Todos esses nascidos de Deus constituem então o reino dos céus, que é Deus em nós. E também falamos que, sendo o reino dos céus, todos nós somos semeados na terra. Muito importante entender que nós, como reino dos céus, fomos semeados neste mundo, em um mundo corrupto, em um mundo tenebroso, em um mundo de trevas, em um mundo que é pertencente ao maligno, que tem o seu curso, que tem as suas leis, que tem a maneira de enxergar Deus, a maneira de ver as pessoas, que tem as suas leis, os seus princípios próprios de um mundo caído, um mundo sem Deus. Dessa forma nós percebemos que quando Deus nos semeou no mundo, nos plantou no mundo como sementes de vida, Ele assim o fez para que nós, todos nós, os cristãos de todas as épocas e lugares, pudessem estar frutificando neste mundo. Quando uma semente é semeada na terra, essa semente, aquele que semeou essa semente, ele tem ali a expectativa e o objetivo de colher os frutos. E Deus, com Deus não foi diferente, porque Ele nos semeou neste mundo, somos a lavoura de Deus, somos uma grande lavoura
dizer para os irmãos que experiência de vida cristã, experiência de reino dos céus, consiste na experiência de frutificar. Você está frutificando? Os irmãos estão frutificando? A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, diante de Deus, com o coração aberto, com toda sinceridade, é a seguinte pergunta: nós estamos frutificando? Nós estamos produzindo os respectivos frutos que Deus deseja que nós produzamos? A pergunta é essa. Pergunte a Deus, porque se nós não estamos frutificando para Deus, e a grande verdade é que nós precisamos frutificar para Deus, mas a segunda pergunta que fica, não é se estamos frutificando, é o que estamos frutificando. E esta parábola das 10 virgens aqui fala sobre essa ideia de reino dos céus, de caminhada, de vida cristã, de sair com o objetivo de encontrar-se com o noivo que é Cristo, por ocasião da sua segunda vinda. Então veja que a parábola das 10 virgens nos chama a atenção para isso. Todos nós, todos os cristãos de todas as épocas e lugares que creram em Jesus, são considerados como virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com seu noivo. Vejam que todas elas tinham algo em comum. Elas todas eram virgens, e conforme ali em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4, Paulo ele declara que ele estava zelando por nós, e toda a preocupação do apóstolo era de nos preservar, de nos apresentar a Deus naquele grande dia como virgens puras a um só esposo que é Cristo. Veja como que a revelação das Escrituras nos traz essa imagem, essa ideia de pessoas que foram constituídas reino dos céus, cristãos, filhos de Deus, e foram colocadas em uma caminhada. Então todas eram virgens. Vejam que a parábola vai nos trazendo aqui características comuns de todas eram virgens, e todas tomaram as suas lâmpadas, e todas saíram a encontrar-se com o noivo. Veja só, todas eram virgens, todas tinham lâmpadas. A lâmpada na Bíblia, ela tem ali uma conotação, nos traz uma conotação de iluminar, de clarear, de resplandecer. Haja vista que o reino dos céus é um grande luzeiro, o povo de Deus de todas as épocas, é um grande luzeiro que foi colocado neste mundo para brilhar. Agora eu chamo a atenção dos irmãos para um detalhe que eu quero falar nesta manhã para vocês. Nós estamos frutificando para Deus? Aí alguém pode pensar assim: eu estou frutificando para Deus, eu faço várias coisas, eu sou muito disciplinado na minha vida cristã, e eu costumo ser bastante rigoroso e disciplinado e obediente e fiel em tudo aquilo que eu posso realizar para Deus. Só que eu quero chamar a atenção de você para um detalhe muito importante que as Escrituras nos coloca, que a Bíblia nos traz, que é sobre esse de frutificar para Deus. Eu gostaria que você meditasse comigo nesta manhã que esse frutificar para Deus é algo muito específico que o próprio Deus determinou. É a maneira que Deus trabalha, é um princípio de Deus, são coisas concernentes à maneira que Deus realiza a sua vontade nas nossas vidas. Aí você pode perguntar: mas pastor, qual é a maneira que Deus realiza a sua vontade na minha vida ou na vida dos cristãos? A Bíblia diz que Deus deseja manifestar a si mesmo em nós. Deus deseja manifestar a sua natureza, a sua glória, a sua luz, o seu amor, a sua bondade, o seu perdão, a sua misericórdia, todos os atributos de Deus, tudo aquilo que Deus precisa ser manifestado em nós, de modo que vida cristã é a experiência do reino dos céus. Reino dos céus é Deus habitando no meu interior, e a experiência do reino dos céus consiste em Deus frutificar em nós. Mas pastor, você sabe agora há pouco que frutificar para Deus, eu preciso frutificar para Deus. Agora você está dizendo que frutificar para Deus é Deus frutificar na minha vida? Exatamente isso, entenda comigo. Deus deseja que nós frutifiquemos, amém? Sim, mas não se esqueça
conforme Paulo, o próprio apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, ele disse: o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, todos esses atributos que pertencem a Deus e fazem parte da natureza de Deus, é o Espírito Santo que produz em nós tais frutos como aqui é colocado. De modo que as virgens, tendo essas características em comum, eram virgens, tinham lâmpadas, todas saíram a encontrar-se com o seu noivo. Tem um detalhe que nos chama a atenção aqui no versículo 4, quando diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E como os irmãos ouviram a mensagem passada, nós trouxemos aqui a explicação desta simbologia, né? Às vezes estamos tratando de uma parábola, e a parábola é uma analogia que faz referência a duas coisas diferentes, porém com características semelhantes, de modo que ele fala das virgens, só que essas virgens representam os cristãos. Aí ele fala das lâmpadas, essas lâmpadas representam o nosso espírito regenerado que tem Deus dentro dele, amém? E fala dessa saída, dessa caminhada, e é nesta caminhada que você precisa observar a sua vida e buscar diante de Deus, se você nessa caminhada, você está levando azeite a mais, uma porção a mais de azeite na sua vida, e esse azeite representa o Espírito Santo de Deus em nós. Ou seja, esse azeite aqui que as virgens prudentes levaram a mais, porque as nécias não levaram azeite a mais, elas saíram com suas lâmpadas, todas eram cristãs, regeneradas, nascidas de Deus, pertencentes ao reino dos céus. No entanto, elas não levaram azeite quando estavam na caminhada com Deus. Isso nós sabemos que a Bíblia nos chama a atenção para este azeite, que é uma figura, que é um tipo do Espírito Santo em nós. Isso aqui está bem claro, está muito bem objetivo e muito claro que esse texto está se tratando de cristãos que levam uma vida ou que estabelecem uma caminhada cristã com Deus ou sem Deus. As prudentes tinham uma vida com Deus, com o Espírito Santo, eram cristãos ou representam cristãos que vivem a vida cristã, que constroem a vida cristã, que edifica a sua fé, não em qualquer coisa, mas no relacionamento com Deus. Vida cristã não é religião, vida cristã não se pauta em coisas, em momentos, em alguma coisa que você possa realizar. Vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus, é uma vida de intimidade com Deus, de amor a Deus, de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Vida cristã é uma vida de temor a Deus, de obediência a Deus. Amém? É por isso que o diferencial desta parábola é a porção do azeite que as virgens nécias não tinham, e essa porção de azeite que as virgens prudentes, as sábias, elas levaram consigo, de modo que ao olhar para essa porção nós entendemos: então já sei que eu como cristão, eu como filho de Deus, eu preciso nesta caminhada cristã, nesta minha vida espiritual, essa vida cristã, eu preciso pautá-la em uma vida com Deus, em um relacionamento com Deus, numa dependência total de Deus, para que então, por meio desse viver, por meio dessa dependência, por meio desse apego a Deus, dessa busca a Deus, de cultivar a minha vida espiritual, então os frutos eles aparecerão, os frutos eles vão surgir naturalmente, porque é uma questão de vida. Ninguém briga com um pé de abacate para dar abacate. Alguém já viu alguém brigando com um pé de abacate, gritando com um pezinho? Pé de árvore mesmo, estou falando de maneira literal. Alguém já bateu no pé de árvore, brigou, ou fez alguma promessa, deu alguns conselhos para o pé de árvore para ele frutificar? Não precisa fazer isso. Uma vez que a semente foi semeada na terra, uma vez que ela germinou, cresceu, os frutos vão aparecer naturalmente. É muito natural que na vida cristã nós frutifiquemos para Deus, mas esse
eu me refiro aqui é o próprio Deus brilhando em nós. Por isso que as virgens saíram na sua caminhada levando as suas lâmpadas, e a lâmpada tem como objetivo brilhar, iluminar. Deus é luz e o povo de Deus é um luzeiro, como o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Veja como o reino dos céus é um luzeiro. Jesus declarou a respeito dele mesmo em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz: e vocês são a luz do mundo. Então vocês são Cristo e a igreja, um grande luzeiro, o reino dos céus colocado nesse mundo tenebroso para frutificar, para resplandecer o próprio Deus em nós. O próprio Deus em nós. De modo que agora nós entendemos e começamos a perceber que existem dois tipos de obras. Veja que esse de frutificar são as obras, é aquilo que você produz, são os frutos que você vai realizar, que você vai produzir ao longo da tua caminhada. Nesse sentido, nós podemos entender que há como frutificar e como produzir dois tipos de obras. Eu quero ler com vocês aqui, primeiramente, aqui 1 Coríntios capítulo 3, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores. Atenção, lavoura de Deus, olha só, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O apóstolo está nos ensinando que nós somos lavoura de Deus, nós somos uma lavoura semeada neste mundo para frutificar. E o versículo 10 agora começa a explicar esses frutos. Veja só: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O apóstolo está falando. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Deixa eu trazer a explicação dos irmãos desse versículo 10 primeiramente. O apóstolo está dizendo que ele, como prudente construtor, ele lançou o fundamento. Esse fundamento, conforme o versículo 11, é o próprio Cristo. Vejam como que a vida cristã ela é estabelecida em um fundamento específico que é o próprio Deus. Não há nada que possa justificar a vida cristã fora de Deus. Não há nada. Não, pastor, porque eu tenho boa vontade, não, pastor, porque eu tenho boa intenção. Essas coisas não justificam uma fé sólida, uma vida cristã autêntica e vencedora. Porque o que justifica, o que fundamenta, o que faz com que a vida cristã seja autêntica ou não é, primeiro, está no fundamento que é Cristo. E todos nós que cremos estamos no fundamento, conforme é dito aqui. Versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E agora, estando no fundamento, faça aqui um diálogo desse texto com a parábola das virgens e também com Mateus capítulo 13. Lá em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, nós cremos na palavra, recebemos a palavra e nos tornamos o reino dos céus. A parábola das 10 virgens, versículo 1: as virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se. E aqui nesse texto diz que todos nós estamos sob o fundamento que é Cristo. Versículo 12, atenção: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Veja comigo como esse versículo 12 nos chama a atenção para o detalhe de que se o que alguém edifica sobre o fundamento aí vem dois tipos de materiais. Os primeiros materiais aqui é o ouro, a prata e as pedras preciosas. Amém? E o que significa esse ouro, prata e pedras preciosas? É o próprio Deus. É o ouro com a natureza divina do Pai. É a prata com a natureza e a obra de redenção de Cristo. E as pedras preciosas é o trabalhar incessante do Espírito Santo nos transformando de pedras brutas para pedras preciosas. Veja aqui que nós vemos aqui nesse ouro, prata e pedras preciosas, o próprio Deus em evidência. Então aquele que está edificando, ele está edificando o próprio Deus, não há outra coisa. Da mesma forma,
temos aqui também a possibilidade de alguém estar edificando madeira, feno e palha. Olha só. Então, é possível que as virgens, ao tomarem as suas lâmpadas, elas sejam consideradas virgens sábias ou virgens nércias, prudentes ou imprudentes. Em que se estabelecem as sábias, as prudentes? Porque elas levaram o quê? Elas levaram uma vida cristã pautada no relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. E logo os frutos aparecem, logo a obra vai aparecer, e a obra é o próprio Deus sendo reproduzido, sendo manifestado em nossas vidas. Ao passo que as nécias, sendo cristãs, sendo virgens, elas também viveram a vida cristã. E aí você pode falar: não, mas eu faço alguma coisa para Deus, eu vou ao culto, eu oro, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas leituras, eu tenho os meus devocionais pela manhã, eu medito, e eu faço até algumas coisas, eu trago até uma oferta para Deus todo mês. Amém. Mas esta obra que você está realizando, ela pode ser, tudo isso eu falei agora, todas essas disciplinas que constituem uma vida disciplinada na vida cristã, pautada na oração, na súplica, tudo isso pode ser ouro, prata e pedras preciosas, ou pode ser também madeira, feno e palha. Depende como essas obras estão sendo realizadas, se é em Deus ou se são fora de Deus. Veja que aqui, o princípio primeiro que fica nesse texto é: cuidado com o que você está edificando, cuidado como você está construindo a tua vida espiritual, cuidado como você está vivendo a tua vida espiritual, se é fundamentada no relacionamento com Deus, ou se é pautada em qualquer outro tipo de situação que não seja Deus, qualquer uma justificativa que não tenha como base o próprio Deus em você. Nesse sentido, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe muito importante. Deus, Ele já estabeleceu as suas obras. Aqui em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, no versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele. Essa palavra feitura aqui é muito importante porque no grego é poema, que quer dizer obra-prima. Então poderia ler assim, pois somos de Deus obra-prima, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então ele está falando de boas obras, ele está falando de quaisquer obras, mas de obras que são consideradas por Deus obras boas ou boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, ele fala que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, estas boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja que não são quaisquer obras que Deus deseja. Deus não está querendo que você faça qualquer coisa para Ele, Deus não quer que você faça um favor para Ele, não. Deus deseja que você, como cristão, tome posse da vida eterna, abra o teu coração, se arrependa, mude a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, diga: Senhor, realize em mim a tua vontade, ponto final. Não temos que tentar fazer algo para Deus, é dizer: Senhor, realize na minha vida toda a tua vontade, que a tua glória possa resplandecer no meu viver diário. Está aqui. Deus preparou as obras de antemão para que andássemos nelas. São estas obras. E quais são as obras? Aquilo que Deus realiza na tua vida. É o próprio Deus vivendo em você, como o apóstolo declarou: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, estão entendendo? Como que a vida cristã, ela não tem nada a ver com a religião dos homens. Vida cristã não tem nada a ver em você poder fazer alguma coisa para Deus. Vida cristã, ela parte do pressuposto, parte da ideia de que Deus deseja realizar algo em você. Portanto, comece a reverter o teu coração, comece a olhar para a tua experiência como cristão e perceber se aquilo que você está fazendo é de você mesmo, é por você mesmo, ou se é coisas que Deus está realizando, se é um milagre que Deus está realizando na tua vida, uma mente transformada, um coração curado, uma mente esclarecida, um espírito ativo, vivo, uma fé sólida na verdade do Evangelho.
que as obras que Deus deseja, Ele já preparou. São aquelas obras de Cristo, conforme Ele próprio declarou em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, quando Ele diz à igreja, né? Ali a carta à igreja em Tiatira, no versículo 26, Ele diz: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Olha só, como que quando Ele diz à igreja, o Espírito diz à igreja, e aí quando o Espírito fala, Ele chama atenção individualmente em cada um de nós, falando assim, ó, ao vencedor que guardar até ao fim as obras de Cristo. E as obras de Cristo são as obras da piedade, é o amor de Deus manifestado em Jesus por meio do seu viver humano, é aquela vida piedosa de Cristo, é o brilho da luz divina brilhando no nosso viver. Estas são as obras, e nós precisamos guardar essas obras, precisamos estar atentos a essas obras de Cristo para sermos considerados como vencedores. Conforme o próprio Jesus declarou também aqui em João, no Evangelho, no capítulo 3, ele diz assim, ó, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Ó, Deus é luz, aborrece a luz, aborrece Deus, e não se achega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Aí o versículo 21 diz: quem pratica a verdade, ó, todo aquele que pratica a verdade, ele aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. Então a Bíblia nos ensina, em nome de Jesus, abre o seu coração neste momento, a Bíblia nos ensina que as obras são feitas em Deus e por meio de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos estar bastante claro nesse sentido, para que possamos então, ao viver a nossa vida cristã, nós possamos fazê-lo de maneira autêntica, com entendimento, porque trata-se de um culto racional. Ser cristão não é fazer qualquer coisa, ser cristão não é simplesmente fazer parte de uma comunidade de cristãos, ser cristão não é meramente ter uma Bíblia, saber alguns textos, fazer algumas pregações, realizar algumas orações ou alguns cânticos, enfim, ser cristão corresponde a tudo isso que eu acabei de elencar aqui agora, tudo feito em Deus, tudo ser produto de um relacionamento com Deus, tudo ser resultado de uma experiência com Deus, porque a experiência do reino dos céus é experiência com Deus, porque o reino dos céus consiste em Deus está habitando no nosso interior. Amém? Amém? Portanto, tudo isso nos faz entender uma coisa: nós precisamos, em primeiro lugar, precisamos de uma dependência extrema de Deus. Glória a Deus. Não existe vida cristã pautada na confiança naquilo que podemos fazer, mas é uma confiança em Deus, porque é Deus que realiza em nós todas as coisas, é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Dessa forma, eu me lembro no texto agora, em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Infeliz é o homem que confia no homem. Essa palavra confiar no homem aqui não está querendo dizer que você não pode confiar nas pessoas, não, tá? Muitos já entenderam esse texto, já até pregaram dessa forma, mas não é assim. O texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que o homem que confia na natureza humana, é o homem que confia em si mesmo, naquilo que você pode realizar, naquilo que você pode produzir, na sua força. Veja que aqui ele diz: maldito o homem que confia no homem, na natureza humana, faz da carne mortal o seu braço, e quando ele faz isso, o que acontece? Ele aparta o seu coração do Senhor. Então veja que esse homem aqui, ele é o protótipo de um homem maldito, é o protótipo, é o modelo de uma pessoa que não confia em Deus, que não busca Deus, é alguém que acha e que acredita em sua própria capacidade de produzir para Deus, ou de fazer alguma coisa boa, e ainda que não seja nem para Deus, mas aquele que acredita na sua força, ele confia em si mesmo. Porque quando você confia em si mesmo, na sua força, na sua capacidade intelectual, no teu conhecimento, na tua juventude,
Então isso traz uma sensação de segurança. Isso é próprio do ser humano, isso é próprio do velho homem, isso é próprio de um ser humano caído, distante de Deus. Um coração totalmente alheio a Deus. Isso aqui podemos aplicar de maneira muito prática para a vida cristã. Ainda que o cristão ele não seja um homem maldito, mas as ideias deste versículo 5 podem se aplicar a um cristão que não confia em Deus, que aparta o coração de Deus e vive uma vida cristã totalmente descomprometida e alheia a Deus. Olha para aquelas virgens nécias lá, que elas saíram, ao sair para encontrar-se com Cristo na sua segunda vinda, elas não levaram azeite consigo, ou seja, elas não tiveram a viver um dia a dia de relacionamento com Deus, de dependência de Deus, de amor a Deus, de apego a Deus. Nesse sentido se torna um cristão, como diz a parábola das 10 virgens, um cristão totalmente imprudente, inércio, tolo, e será reprovado no dia de Cristo. Porque quando você aparta o coração de Deus, quando você faz como o próprio texto ali da igreja em Laodiceia, sempre eu estou citando aqui, né, a carta à igreja em Laodiceia, a última carta de Apocalipse capítulo 3, sempre eu estou citando esse texto porque é muito próprio desta era. Laodiceia é um tempo, e esse tempo se chama, esse tempo que nós vivemos, é a igreja contemporânea que vive uma vida sem Deus, sem relacionamento com Cristo, totalmente descomprometida com Jesus. E o próprio texto diz: Jesus reprova aos cristãos dessa era, os cristãos próprios do tempo de Laodiceia. Jesus diz que eles são mornos, eles são indiferentes, eles dizem que estão ricos e abastados, no entanto são miseráveis, pobres, cegos e nus. Por quê? O versículo 20 daquela carta explica: porque Jesus está fora do coração, fora da vida desses cristãos. Não há relacionamento com Cristo, não há dependência de Cristo, não há nenhum tipo de viver em Deus, por meio de Deus e para Deus. Nesse sentido, se tornam cristãos reprovados por Deus e que se encaixam perfeitamente nesse perfil deste homem que confia em si mesmo e aparta o seu coração no Senhor. Ao passo que o versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você confia no Senhor? A tua esperança é o Senhor? O teu coração ele repousa em Cristo, ele descansa no Senhor? Você é um cristão totalmente desvencilhado, liberto de toda presunção humana? Você é um cristão que é tido como um cristão abençoado, cujo coração descansa no Senhor, cujo coração confia em Deus, cujo coração depende de Deus? Porque o que acontece? O versículo 5, aquele homem maldito, ele é um homem que aparta o seu coração do Senhor, e aqui o homem bendito é o contrário, é aquele que aproxima o seu coração do Senhor. Veja como que as virgens prudentes, elas andaram na sua vida, elas caminharam com azeite, com o Espírito, com Deus, com Cristo. Elas confiavam em Deus, elas não largavam o azeite, porque a luz da lâmpada deve ser proveniente do azeite que queima na alma e no coração daqueles que confiam no Senhor. Agora, olha o resultado de se confiar no Senhor. Versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore. Esse que confia no Senhor, ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Olha só, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Olha, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha só aqui, mais uma vez surge o nome fruto, ou surge a ideia do frutificar. Porque aquele que confia no Senhor, ele não deixa de dar fruto. Este fruto é um fruto de um coração próximo de Deus, de um coração dependente de Deus, de um coração que ama o Senhor, que valoriza
Aqui fala que esse cristão, ele é como uma árvore frondosa, uma aparência maravilhosa, as suas folhas verdes, e ele também não receia quando vem o calor. As tribulações virão. Calor aqui, ó, tribulação, angústia, dificuldade, perseguição, tentação, coisas próprias da vida humana, como o próprio Jesus declarou: no mundo tereis aflições. Até esse momento que estamos vivendo, né? Toda essa dificuldade com esse vírus que está assolando a humanidade, as pessoas do mundo inteiro, é um calor, é uma provação, é um momento de sofrimento que a humanidade passa e que os cristãos passam. Mas aqui, aquele que confia no Senhor é abençoado, porque ele não receia quando vem a pressão, quando vem a dificuldade, quando vem o calor. Ele não receia, ele não se perturba. A sua folha fica verde, no ano de sequidão, ele não se abala, ele não se perturba e nem deixa de dar frutos. Os frutos, eles vão surgir daquele que aproxima o seu coração do Senhor, daquele que tem comunhão com Deus, que confia no Senhor e depende do Senhor. O versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você conhece o teu coração? Você conhece o teu coração? O texto aqui diz que o homem não conhece o seu coração, somente Deus conhece o coração. Não confie no seu coração, não confie nos seus sentidos humanos, na sua esperteza, não confie na sua força natural de produzir e fazer. Não, confie no Senhor, porque é do Senhor que vem toda a força, todo o vigor e tudo aquilo que nós precisamos. Versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Atenção, eu chamo a atenção de você neste momento. Olha para o versículo 10, olha para a sua Bíblia e vamos meditar rapidinho nesse versículo 10 aqui. Eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para quê? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo ao fruto das suas ações. Aí eu pergunto a você: o fruto das tuas ações, o teu procedimento, procede de um coração religioso capaz de produzir para Deus, ou o fruto das tuas ações é proveniente, é oriundo de uma comunhão com Deus, de um apego a Deus, de uma dependência do Senhor, de um coração que não confia em si mesmo, de alguém que é totalmente destituído de religião, totalmente destituído de coisas religiosas, de pretensões, de orgulho, mas é alguém provido de uma dependência profunda de Deus. Porque logo, logo, como diz o versículo 10, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Como ali a própria parábola das 10 virgens diz que elas todas dormiram, elas todas adormeceram. Isso aponta profeticamente para o fim das suas vidas humanas aqui na terra. Elas saíram a encontrar-se com o noivo tardou para elas, não veio na época delas, elas morreram. Muitos cristãos hoje estão no Hades, né? Estão ali no lugar dos mortos, aguardando o dia de se encontrar com Jesus. E o versículo lá diz, vamos lá na parábola das 10 virgens, rapidamente. Versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouve-se um grito, eis o noivo. Veja como que este grito aqui é a voz do arcanjo, é a trombeta de Deus que vai tocar e os mortos vão ressuscitar para se encontrar com Jesus no tribunal de Cristo. E o mais importante aqui, uma coisa de extrema importância nesse versículo, é que diz, à meia-noite. O que significa meia-noite? Que meia-noite profético é esse aqui nesse texto? Porque toda a parábola ela é profética. É uma simbologia que está nos ensinando alguma coisa. Irmãos, este à meia-noite é o momento mais escuro da experiência dos seres humanos na terra. É uma noite escura.
É um mundo de trevas, é uma apostasia, é a apostasia à flor da pele, é o pecado à flor da pele, é a religiosidade dos cristãos à flor da pele. Então toda esta gama de coisas, de situações, é o pecado, é o capitalismo, é o egoísmo, é a religiosidade dos homens, é a hipocrisia. Tudo isso estará no ápice, estará em uma noite escura, em trevas absolutas. E é no meio dessas trevas que, no momento que você ressuscitar para encontrar com Cristo, ou eu, ou você, aqueles que já morreram, é neste momento de densas trevas que, ao levantar, ao ressuscitar, precisamos estar brilhando diante de Deus, iluminando as lâmpadas acesas, sem apagar, porque o apagar das lâmpadas consiste em uma vida cristã reprovada, em obras de madeira e feno e palha, uma vida estabelecida em um relacionamento com Deus, pautado naquilo que o cristão podia realizar, pautado em uma vida religiosa e não em uma vida de comunhão com Deus. Por isso diz, à meia-noite, no momento de grandes trevas, Jesus virá no momento de grande apostasia do mundo. E quando Ele chegar, os mortos vão ressuscitar para encontrar-se com Cristo, e nós, os vivos, seremos arrebatados até o seu tribunal, para então recebermos segundo o bem ou o mal que estivermos feitos por meio do nosso corpo. Como nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo com uma chama, a chama da dependência de Deus? Ou será que estamos caminhando e vivendo a vida cristã baseada em coisas, em situações, em coisas totalmente desconectadas com Deus, que não tem nada a ver com vida cristã? Pense nisso. Vá diante de Deus em oração, busca o Senhor em oração e questiona a tua vida diante de Deus. O cristão tem que questionar a sua vida diante de Deus, não é questionar a vida do outro não. Para de olhar para o outro, para a irmã, para o jeito que a irmã se veste, para o jeito que o irmão anda, o que ele faz, aonde ele... Não, para de olhar para o outro, olha para a sua própria vida e procure fazer esta leitura, esta autoleitura, para que você possa identificar se a tua vida cristã, ela está estabelecida em um coração que depende de Deus, estabelecida em uma dependência plena e absoluta de Deus, em uma comunhão com Deus. Se a tua vida cristã está estabelecida e fundamentada em uma vida cristã construída em Deus, no amor, na graça, no poder que Deus supre, na vida divina. Então pense nisso. Nós vivemos tempos finais, nós vivemos um tempo em que a vinda de Cristo ela está às portas. Não há tempo mais de ficarmos envolvidos com vida religiosa, não há como ficarmos mais vivendo com atenção e olhando para coisas exteriores. Vamos olhar para dentro do nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida, é do coração que vai proceder tudo aquilo que será aprovado ou reprovado por Deus. Vamos começar a nos aproximar de Deus. Vamos ser pessoas sensatas. Vamos ser como as virgens prudentes que levaram azeite consigo a cada dia. Leve Deus na sua vida a cada dia. Acorde de manhã, não saia assim doido, maluco na rua, já vai trabalhar, já vai preocupado, estressado com as coisas, com as contas para pagar, com os compromissos do dia a dia. Não. Saia a sua vida, saia pela manhã para viver a sua vida, resolver as suas coisas, num coração de dependência, num coração que sabe, que tem convicção, que não pode estar sem Deus, que não tem como caminhar sem Deus, que não há como viver uma vida cristã sem Deus, baseado na boa vontade, eu tenho boa vontade, eu tenho boa intenção. Não, é acordar de manhã cedo e dizer: Senhor, eu não tenho como viver esse dia sem a tua presença, eu não tenho como viver esse dia sem a tua vida na minha vida, sem o teu poder moldando o meu coração, para que o meu olhar, para que o meu falar, para que o meu relacionamento com as pessoas sejam pautados nessa comunhão contigo, e que as pessoas possam enxergar o Senhor na minha vida, para que aonde quer que eu esteja nesse dia,
seja no trabalho, seja na rua, no trânsito, no supermercado, aonde quer que eu esteja durante esse dia, eu posso estar em Deus, Deus estando em mim e eu estando em Deus, certamente as pessoas vão glorificar o teu nome na minha vida, e tudo aquilo que você fizer será pautado em uma vida com Deus, em uma comunhão com Deus e não um procedimento religioso. Então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos cultivar a cada dia um relacionamento com Deus. Isso eu me refiro a um coração totalmente voltado para Deus, dependente de Deus, um coração que ama o Senhor e que valoriza cada dia, cada nascer do sol, cada amanhecer, um coração que valoriza, que se apega a Deus, sabedor de que sem o Senhor não podemos realizar nada. Amém? Como o próprio Jesus declarou, que Ele era a videira verdadeira e que nós somos os ramos, aquele que permanece em Deus e Deus nele, esse dá muito fruto, porque sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Glória a Deus.